9, versículo 9. Vamos ficar de pé, irmãos? Está um tempinho de pé, de sentado já? A gente fica de pé e depois você volta a ficar sentado. Mateus capítulo 9. Quem está feliz, diga eu. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa igreja. Bom é estarmos aqui. Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos ler apenas esse versículo. Peço que você me empreste a sua atenção. Não durma, não converse, não saia. E vamos ler esse texto bíblico. Mateus capítulo 9, versículo 9. O texto diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Você pode fechar os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, fale conosco agora através da Tua palavra. Ela está aberta diante de nós. Pai, eu senti no coração durante toda essa semana que era essa palavra que era para ser ministrada. Eu sinto, Pai, que pessoas aqui precisam ser levantadas, pessoas precisam aqui serem despertadas, ó Pai. Eu sinto no meu coração, essa semana toda o Senhor ministrou isso ao meu coração, que é um tempo de nós nos levantarmos, é um tempo de nós rompermos em fé, é um tempo, ó Pai, de nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, Pai, sobre essa igreja, esses irmãos, esses filhos amados do Senhor, que eles estejam com o coração aberto, receptivo, que eles estejam, Pai, com a mente aberta, dispostos e disponíveis para ouvirem a Tua voz. Fala conosco, Pai, me usa por compaixão, graça e misericórdia, que o Senhor cresça, que eu diminua, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Amém? Estão aqui comigo? Eu vou ser muito breve, então assim, na hora que você entender a introdução da mensagem, vai estar no final. Então presta atenção aí, prepare o seu glória a Deus, prepare o seu aleluia, que vai ser muito rápido, igual o coice de porco, já viu? Curtinho. Piada horrível, né? Veio agora. Ei, Juca. Porque o Palmeiras perdeu ontem, irmão, estou triste. O tema dessa mensagem está sendo projetado aqui, é esse aqui, é tempo de se levantar. É tempo de nós nos levantarmos. E essa palavra, não sei se você estava atento no culto passado, nós citamos essa palavra aqui no culto. Nós lemos, foi projetado aqui, nós lemos ela no meio da mensagem. Na terça-feira, na Manhã com Deus, eu ministrei esse texto, não exatamente essa mensagem, mas eu ministrei a respeito deste texto bíblico. E eu fiquei a semana inteira remoendo esse texto, o Senhor falando, ministrando no meu coração. E a mensagem de hoje, como eu disse no momento de dízimos e ofertas, era para ser uma palavra inteira de dízimos e ofertas, mas eu senti no coração de dividir, enfim, e está sendo essa palavra agora. É tempo de se levantar. O que estava acontecendo aqui nesse texto, irmãos, eu vou falar para você o pano de fundo. Jesus estava em uma cidade chamada Cafarnaum. Qual era o nome da cidade, irmãos? Cafarnaum. Essa cidade era uma cidade portuária, ou seja, existia um porto ali. Ela ficava à beira do mar que nós conhecemos como Mar da Galileia. Em outros evangelhos diz Mar de Tiberíades, ou até mesmo Lago de Genezaré. Esses três nomes é a respeito do mesmo lago ali. Não era mar, mas era um grande lago que muitos chamavam de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Essa cidade, Cafarnaum, era muito movimentada, mas muito mesmo. Existiam ali um ponto estratégico para comércio, por ser exatamente uma cidade portuária.
Muitas pessoas, irmãos, muitas, passavam por essa cidade para ir, para vir, embarcar ou desembarcar, para fazer negócios. Enfim, era um ponto estratégico ali. Esta cidade possuía ali, num canto, talvez no meio, enfim, em algum lugar, algo que nós conhecemos como um posto alfandegário, um lugar onde se recolhia os impostos, o que comprovava ainda mais a importância dessa cidade chamada Cafarnaum. Quem estava nesse posto alfandegário é o protagonista dessa história de hoje. É claro que é o Jesus, o protagonista, mas ele também é um protagonista ali junto com Jesus, chamado Mateus. Qual era o nome do cara? Mateus. Mateus era o nome do cara, o protagonista, inclusive que dá nome ao próprio livro que nós lemos, Mateus capítulo 9. Mateus, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão dele, irmãos? Coletor de impostos. Outras traduções diz, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Esse Mateus aqui, ele era uma pessoa que era judia, um judeu, só que ele tinha se corrompido para o Império Romano, que é quem exercia o domínio sobre Israel, e ele de certa forma se vendeu para Roma, ou seja, ele trabalhava para Roma cobrando impostos do seu próprio povo. Qual que era o problema disso, pastor? Os publicanos, eles eram desprezados por toda a população. Todo mundo olhava para ele e falava, esse cara aí é um traidor, esse cara aí é alguém que não merece, não é digno de respeito. Eles eram vistos como traidores, pessoas que tinham se vendido ou se corrompido para Roma, ou seja, eles cobravam impostos, irmãos, muitas vezes, além do trabalho que era para ser feito, eles cobravam impostos de maneira injustas, de maneira corrupta e abusiva. Então todo mundo que olhava para o Mateus, logo já destacava, ali vai uma pessoa desonesta. Eu imagino que quando Mateus passava pela calçada, as mães grudavam no seu filho e falavam, filho, vem para cá. Tiravam as crianças de perto do Mateus. As mulheres que estavam andando sozinhas na rua, a mesma coisa. Falei, vixe, lá vem vindo um cara que é desonesto. Quem dirá, se está sendo desonesto com a sua própria nação, quem dirá o que pode fazer comigo? Eu imagino que as mulheres também atravessavam a rua e não queriam nem olhar no olho desses cobradores de impostos. Então eles eram rejeitados de maneira geral pela população, pelos líderes, até mesmo pela própria religião da época. Eles desprezavam. Eles eram vistos como uma espécie de pecador mor. Se existia alguma classe de pecadores, onde alguém poderia dizer, olha, aquele tipo de pecado eu nunca vou cometer, era ser cobrador de impostos, era ser um publicano. E é esse Mateus aqui que eu descrevi para vocês, é esse Mateus, esse publicano, a qual Jesus chama. Jesus está passando ali pela coletoria, pela alfândega, por esse posto alfandegário de Mateus, e Jesus simplesmente passa, bate o olho nele, e não tem nada de sofisticado, não tem nada de glamuroso no chamado de Jesus, porque muita gente acha que o chamado de Jesus é, nossa, Jesus vai descer do céu, vai fazer um pirilim-pim-pim aqui, vai jogar uma fumaça, jogar luzes, e vai falar, eis que te chamo, meu servo, para uma grande e preciosa obra, enfim. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente bate o olho no Mateus e fala, ô Mateus, segue-me, segue-me. E a resposta do Mateus, é ele mesmo quem escreve esse evangelho, o texto diz, e ele se levantou e o seguiu. Mateus não argumenta com Jesus, não pede um tempo para pensar. O Mateus não fala assim, ô Jesus, o senhor só me dá um minutinho que eu preciso calcular aqui o tempo que eu vou perder, ou quanto vai me custar isso. Ou seja, o Mateus não ficou fazendo planos, ele simplesmente se levanta. O verbo se levantou aqui mostra uma ação rápida, uma resposta rápida ao chamado de Jesus. Ou seja, foi uma resposta, uma atitude por parte do Mateus, uma ação que demonstrava, olha aqui para mim, uma ruptura com o seu jeito antigo de viver e passando a ser, a partir do atendimento do chamado de Jesus, para uma nova vida. Ou seja, o Mateus estava rompendo com tudo aquilo que ele tinha vivido de ruim até aquele momento. Ao se levantar e seguir, ele estava abrindo mão da sua profissão, que era muito lucrativa, por sinal.
Ao se levantar e seguir Jesus, ele estava deixando de lado talvez um plano de carreira que ele tinha, talvez de chegar a ser líder ali dos publicanos, assim como Zaqueu em Lucas capítulo 19, se não me falha a memória, destaca a história do Zaqueu, que era um líder ali oh meu Deus, dos cobradores de impostos, dos publicanos. O Zaqueu era um líder. Talvez o Mateus, ele tinha almejava chegar à liderança ali. Enfim, o que o Mateus não faz é não olhar para isso. Ele simplesmente se levanta, algo que era o seu sustento próprio, algo que lhe era garantido para viver uma vida de incertezas. Enfim, o que o Mateus faz ali é um simples ato de obediência. Mateus não fica pensando. O levantar-se para o Mateus exigiu muita coragem, irmãos. Diga após mim, o levantar de Mateus exigiu muita coragem. Muita coragem. Por quê, pastor? Porque coragem para ele deixar o comodismo. Ele estava cômodo na situação que ele estava, cobrando impostos ali sentado. Ele estava deixando a sua profissão. Ao se levantar, ele teve coragem para deixar o conforto da sua própria rotina. Ele teve coragem para deixar o controle da sua própria vida. Ele teve coragem para deixar aquilo que ele tinha escolhido como plano de carreira. Ele teve coragem para deixar o passado, irmãos, e começar um novo ciclo. Isso aqui já fala conosco. O Mateus, ele teve coragem para deixar uma velha vida, e nós também precisamos dessa coragem de Mateus aqui, para olharmos para o chamado que Jesus está fazendo para nós, deixarmos uma vida velha de lado e nos levantarmos para o novo. Para bater na mesa e não brigar com alguém, o Mateus falou assim: eu vou precisar deixar essa vida. Ou seja, muitas vezes também nós, irmãos, precisamos bater nas mesas que estamos e falar: chega, eu já não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu já não quero mais viver desse modo como estamos vivendo. Para nós aqui essa manhã, a mensagem que Deus tem para nós precisamos ter esse tempo de nos levantarmos e falar: eu não quero mais esse tipo de vida que está no passado. Precisamos, irmãos, deixar o comodismo, precisamos deixar uma zona de conforto, precisamos deixar os nossos próprios sonhos e planos de lado para vivermos totalmente o plano de Deus. Você precisa pegar isso aqui, irmãos. Nós precisamos deixar os nossos planos e sonhos de lado e atendermos ao chamado de Jesus, dizermos: eis-nos aqui, Senhor, eu quero viver os teus planos. Será que nós realmente estamos tendo essa coragem de deixar o velho para viver o novo? Quando Jesus nos chama, irmãos, e Ele está nos chamando aqui essa manhã, será que nós estamos sendo obedientes de maneira rápida? Ou será que a gente fica pensando e fazendo conta, como no momento de dízimo? Agora eu falei aqui, talvez deu uma interrogação na mente de muita gente, fez conta, dizendo: não, mas eu tenho aquela conta, eu tenho aquela outra conta, eu tenho que fazer isso aqui ou aquilo outro, e uma grande interrogação fica na nossa mente. Então, coragem para nos levantarmos, irmãos, é nós não ficarmos fazendo cálculos, simplesmente precisamos obedecer. Você sabe o que Deus mais espera de nós? É isso que eu acabei de dizer, é obediência, irmãos. Diga após mim: o que eu preciso, diga, o que Deus mais espera de mim é obediência. É obediência. Agora destaco outra coisa aqui, ainda nesse texto, nesse único versículo aqui. Este se levantou do Mateus não é um simples se levantar e sair. Essa palavra no original do grego quer dizer anastasis. Qual é o significado do grego, irmãos? Anastasis, diga anastasis. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por que significa anastasis? Porque no original o anastasis não é simplesmente se levantar. Essa palavra no original quer dizer ressuscitar. Então leia-se esse texto. E Jesus passou na coletoria e disse: e ele ressuscitou e seguiu. Ou seja, o que estava acontecendo na vida do Mateus, ele estava ressuscitando de uma antiga maneira de viver e estava escolhendo viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, o Mateus ali, que agora estava morto, ele estava decidindo e estava atendendo ao chamado de Jesus, e ele estava saindo da morte para a vida.
Ele não estava simplesmente se levantando de maneira natural e literal, como de fato aconteceu, mas ele estava tendo ali uma mudança radical das nossas vidas, irmãos. É isso que eu e você precisamos, é uma mudança radical. Às vezes, quando você começou no Evangelho, alguém te diz, mas você vai precisar deixar algumas coisas, e você diz, mas quais coisas? E a resposta é, tudo. Mas para seguir a Jesus eu preciso deixar o quê? Tudo. Para seguir a Jesus, para deixar uma velha vida de lado e seguirmos ao chamado do Senhor, é preciso deixar tudo de lado. Deixar as nossas próprias vontades, nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos. Há quem diga que fala, nossa, mas uma vida com Jesus é muito difícil. E a vida aí fora, como é que é, irmãos? A vida com Jesus, nós vivemos princípios da palavra de Deus, nós vivemos em obediência à palavra de Deus e estamos respaldados por essa palavra de Deus. Agora, a vida aí fora, irmãos, é só olho por olho e dente por dente. Se você matou, você vai morrer. Se você deu um tapa, você vai levar outro. Se você passou alguém para trás, você também vai ser passado para trás. Mas o reino de Jesus é um reino invertido, irmãos. O que estava acontecendo na vida do Mateus ali era uma quebra com o passado, era uma atitude que mudaria todo o curso da vida de Mateus. Anastasis, que significa ressuscitar, é voltar a viver, irmãos. É talvez alguém que estava sendo sufocado pela religião, pela opressão, talvez de maneira figurada, sendo afogado pelas águas dessa vida. E o ressuscitar, o levantar do Mateus aqui, é colocar o nariz para fora d'água e falar, agora eu estou vivendo para a glória de Jesus, eu estou me levantando, eu estou saindo da morte e eu estou indo para a vida. O tema da mensagem é tempo de levantar, é tempo de se levantar, ou seja, é tempo de ressuscitar, é tempo de voltar a viver, irmão. É tempo de nós voltarmos a escolhermos a vida. As meninas cantaram aqui, se liga! Se prepare, Jesus está voltando. E a mensagem que Ele tem para nós é: siga-me. A mensagem que Jesus tem para nós é: não existe mais tempo para perdermos. A mensagem que Jesus tem para nós é: Ele está o tempo todo nos chamando e dizendo, gente, se liga, eu estou chamando vocês já faz algum tempo. Tem pessoas que Deus está chamando aqui, sabe para quê? Para um secreto com Ele, para um tempo de comunhão, para um tempo de oração. Nós estamos vivendo sim, irmãos, nessa igreja, um grande avivamento, irmãos, que eu creio que esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, como igreja, um movimento de oração. Na quinta-feira nós já começamos a experimentar isso, na sexta-feira vai acontecer de novo. Essa semana inteira nós estamos fazendo o que, pastor? Uma semana inteira de jejum e oração. Nós não estamos querendo mudar Deus, nós queremos dar apenas uma resposta ao chamado que Ele já fez para nós. Nós estamos dizendo, Senhor, usa a minha vida, eis-nos aqui. A música cantou, se liga, eu gravei aqui, se liga, se prepare para não ficar, se liga que em breve Ele voltará, se liga, se prepare para não ficar, Ele virá num piscar de olhar. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus? Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida... Eu escrevi isso aqui, já é o final da mensagem. Você sabe o que o diabo é, irmãos? Grave isso na sua mente. O diabo é um estelionatário. Você que não sabe o que é estelionatário, eu te digo. Estelionatário é alguém que se veste de bonzinho e te oferece, Luciano, eu tenho um plano aqui para você, um plano muito bom. Olha só, você vai ter que pagar somente R$1.000 e olha, você vai ter esses benefícios. Aí o Luciano, enganado por esse estelionatário, vai lá e compra. Só que ao invés de ele ter o produto que prometeram para ele, ele tem algo totalmente contrário, é passado para trás, cai num golpe. O diabo é especialista em ser estelionatário, ou seja, ele promete o bem, mas ele entrega o mal. O diabo promete felicidade a quem diga, irmãos, eu preciso ser feliz, e eu concordo, você precisa ser feliz sim, e Jesus tem felicidade para você sim, mas você precisa ser feliz em Jesus, porque esse mundo é só destruição. Filipenses 4, Paulo escreve, gente, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor.
Mas o diabo não, ele é um estelionatário, ele promete para você felicidade, mas o fim dessa conta, o extrato dessa conta aí, chamada felicidade, desculpa a palavra, mas é um fim de desgraça. O diabo é um estelionatário porque ele promete para você alegria, mas o final da conta é destruição. O diabo é um estelionatário porque ele te promete prazer, mas o final é morte. O diabo é um estelionatário porque ele vem de maneira silenciosa, ele vem de maneira sutil, ele vem de maneira discreta, irmãos. Tome cuidado e decida hoje se levantar. Decida hoje romper com esse sistema que o diabo tem colocado para muitas pessoas. Permita-me dizer, um sistema de comodismo espiritual. Um sistema onde você fala, não, eu já me converti, eu já me batizei, e agora está tudo certo, irmão. Deus tem muito mais para você, filho. Deus tem, olha aqui, irmãos, a minha Bíblia diz, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja viva, nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que os dons não cessaram, nós acreditamos que Deus faz milagres ainda hoje, então nós não estamos parados, nós somos uma igreja viva que adora Jesus e que ama pessoas, e estamos dizendo, Senhor, por favor, derrama mais do teu Espírito, eu quero viver milagres, eu quero ver com os meus olhos um grande avivamento nessa igreja, nessa nação e nessa cidade. A pergunta que ecoa dentro do nosso coração deve ser essa: você vai ficar sentado ou você vai se levantar? Talvez diante do chamado de Jesus, há quem diga, não, mas eu sou muito novo ainda. Não, eu acho que não é para agora. E essa aqui vai para adolescente principalmente. Não, eu acho que o chamado de Jesus para mim não é para agora. Não, é para agora. Talvez há quem diga, quando Jesus está chamando, dizendo, segue-me. Jesus, o senhor não está entendendo. A minha vida não está tão legal assim. O Mateus poderia ter dito isso, sim ou não? Aquele seriado The Chosen ilustra isso muito bem. Eu acho incrível que existe uma troca de olhares ali entre o Pedro e o Mateus, né? Justamente por causa dessa rixa o fato de Mateus ser o publicano, ser um traidor. E eu acredito que realmente aconteceu essa cena ao chamar o Mateus, porque Mateus não foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Ao chamar o Mateus, eu acho que os que já estavam no grupo se cutucaram. Ih, rapaz! Jesus, caiu um negocinho aqui no chão. Jesus, vem aqui, Jesus. Jesus, eu não sei se o senhor sabe, mas esse cara aí é um publicano. Esse cara que o senhor está chamando aí, Jesus, é a pior raça aqui da nossa sociedade. Jesus, esse Mateus que o senhor está chamando, ele é um ladrão, ele é um corrupto. Jesus, esse cara que o senhor está chamando aí, o senhor não está entendendo direito. É a pior classe que existe aqui na nossa sociedade. Eu imagino Jesus só dando uma olhada de canto de olho e falando assim, vocês não sabem o que eu faço. Vocês não sabem o meu poder. Vocês não sabem que eu tenho o poder de transformar uma vida, de transformar a história de uma pessoa. E Jesus chama o Mateus e não existem desculpas. Ele chama o Mateus e não existe ali, fala, Jesus, dá um tempinho para mim, porque eu preciso arrumar minha casa, eu preciso pagar os meus... Não. O Mateus, ele simplesmente se levanta. Então não existem desculpas. É muito cedo ainda. Não, eu não estou preparado. Outros dizem, eu acho que eu não preciso disso. Outros estão dizendo, não, já é muito tarde para mim. E a resposta que eu tenho para você é isso aqui, ó. É tempo de se levantar. É tempo de você se posicionar, é tempo de você se levantar na sua família, no seu trabalho, na parte sentimental que porventura esteja morta, nem sonhar você consegue mais. É tempo de você se levantar nos seus sonhos, nos seus projetos. É tempo de você se levantar no seu ministério. Talvez você ache, não, eu não sirvo para mais nada e Deus me trouxe aqui para te trazer uma mensagem de esperança, para te dizer, você serve sim, filho, você serve sim, filha, não existe nada perdido ainda, meu irmão. A minha Bíblia diz que Deus é especialista em fazer aquilo que estava morto voltar a viver. Nós cantamos aqui, é Ele quem traz a vida aos sepulcros, é Ele quem traz vida àquilo que já estava morto, irmão. É Ele, Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui essa manhã e está dizendo, segue-me, filho, segue-me, filho. Hoje para você o decidir é o primeiro passo.
decidir no coração, tomar uma atitude: eu vou me levantar, eu vou me levantar. Decida no seu coração hoje, irmãos, viver o extraordinário de Deus. Volta a falar aqui, uma resposta ao sim de Jesus é você falar: eu quero viver os planos. Ele tem caminhos de paz para você, Ele tem caminhos maravilhosos, Ele tem uma nova vida para você. Mateus atendeu o chamado, Mateus seguiu a Jesus, olha aqui, e ele foi transformado por Jesus. Sabe quem é o Mateus aqui hoje? É você. E Jesus está passando e está dizendo: segue-me. Talvez dentro do seu coração está dizendo: mas eu estou com tanto problema, Jesus. Olha aqui, irmãos, eu falo da parte de Deus aqui, eu sinto Ele aqui. Talvez dentro de você esteja dizendo: mas eu estou com tanto problema na minha vida, eu fiz tanta coisa errada. Mas Ele está dizendo: segue-me. Ele não está pedindo o seu currículo. Você sabe o que Ele está pedindo aqui? É só a sua vida. Mateus foi transformado, virou um discípulo de Jesus, teve a sua vida completamente mudada. Agora, a partir do chamado de Mateus, ele não era apenas Mateus o publicano. Antes ele era Mateus o cobrador de imposto. Antes ele era Mateus o corrupto. Depois que ele começou a andar com Jesus, agora é apóstolo Mateus. Agora é discípulo Mateus. E a história de Mateus, eu tenho certeza que glorificou o nome de Jesus por onde ele passou. Tanto é verdade, coloca para mim Mateus capítulo 9, versículo 10. Tanto é verdade o que aconteceu de transformação na vida de Mateus, que eu acredito que Mateus, após ser transformado e atendido o chamado de Jesus, falou: Jesus, eu tenho um monte de amigo igual a mim. Eu preciso voltar lá e chamar eles. Olha Mateus capítulo 10, capítulo 9, versículo 10. Estando Jesus à mesa, na casa de quem, irmãos? Opa, calma aí. Então quer dizer que Jesus salva e já entra na casa? Amém. Na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. A casa de Mateus virou um ponto evangelístico. A vida de Mateus virou um milagre ambulante. A vida de Mateus foi totalmente transformada por causa de uma decisão. Ele simplesmente se levantou, ele simplesmente ressurgiu, ele simplesmente escutou o chamado de Jesus e falou assim: é tempo de eu me levantar mesmo, é tempo de eu mudar de vida, é tempo, irmãos, para você deixar o que passou de lado e seguir uma nova história com Jesus. Só aqueles que estão entendendo aqui, agora de maneira literal, Jesus está chamando: segue-me. E a igreja de Jesus vai se levantar. Ah, teve gente que entendeu. Não, você precisa sentar de novo. Não, senta. Você se lembra o que significa o grego, né? Anastasis, que significa ressurreição. Então Jesus está passando e está falando: ei, segue-me. É isso. Estou levantando para uma nova vida. Eu estou levantando para um novo tempo. Eu estou levantando para uma nova história. A Bíblia diz, portanto agora, 2 Coríntios 5,17. Vem Marcelo, vem pessoal do louvor. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você pode, feche os seus olhos. E se porventura existir alguma área da sua vida que está morta, hoje é um dia de anastasis. Hoje é um dia de ressurreição. A mensagem foi mudada por sua causa. A mensagem foi mudada por sua causa, filho. A mensagem foi mudada por você, filha. Porque você é uma filha amada do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor.
A mensagem foi transformada hoje para te dizer que você tem um valor, que o Espírito Santo se move em você. Vida aos sepulcros. Vida aos sepulcros. A mensagem foi mudada hoje para Deus te dizer e te chamar: ei filho, eu estou te chamando de uma vida seca, de uma vida morta, de uma vida sem vida, para uma vida completamente com vida em Cristo Jesus.